seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Você está aqui? Graças a Deus, você chegou, está tudo bem? Eu creio, queridos, aquilo que não está tão bem assim vai ficar. Porque nós vamos estar expostos à palavra, à unção do Senhor. Eu sei que o irmão Reagan sempre dizia que quando a igreja está reunida, é prenúncio de milagre, não é? Que bom, melhorou bastante. Glória a Deus. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Agora é só equalizar, tirar da lata. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus. E todas as vezes, queridos, que pessoas se aproximavam de Jesus, elas eram tocadas, elas eram transformadas, suas vidas mudavam. Ninguém passou perto de Jesus e ficou do mesmo jeito. Todas as pessoas, elas receberam aquilo que foram buscar. A Bíblia diz que muitas vezes elas receberam muito mais daquilo que elas tinham anelo em receber. Então você está aqui, a palavra está aqui, e eu creio que você vai receber muito mais do que você veio buscar. Você vai está diante daquilo que o Senhor deseja promover na sua vida essa tarde. Agora, um ingrediente importante demais naquilo que nós vamos conversar hoje é você crer. Amém. Amém? É importante demais que você creia. Você não veio aqui para estar passivo. Nós não estamos aqui fazendo nenhum tipo de apresentação. Nós estamos aqui cultuando ao Senhor. E culto, você veio cultuar o Senhor. Amém? Nós estamos juntos cultuando ao Senhor. Claro que nós temos a ajuda do Ministério de Música, nós temos a ajuda do pregador que compartilha uma palavra, mas nós, como igreja, oferecemos ao Senhor o nosso culto de louvor e adoração. Amém? Então a sua presença, a sua participação, eu estou aqui numa briga aqui, eu e ele. Vamos lá. A sua participação, o seu coração voluntário, tudo isso são ingredientes que vão fazer com que o nosso culto fique mais fervoroso ou menos fervoroso. E eu sei que você está aqui para um culto fervoroso. Amém? Glória a Deus. Nós estamos no mês, não é, da comemoração da 13 anos sob uma visão. Tem 13 anos que eu e meu marido chegamos aqui pela segunda vez, não é? Porque nós nos convertemos nessa casa espiritual com o pastor Marcos Honório, pai. Nascemos de novo aqui, fomos discipulados aqui, fomos batizados aqui nas águas, batizados no Espírito Santo. E depois de um tempo o Senhor nos direcionou para nós irmos para uma outra congregação. Fomos congregar em Pedra de Guaratiba e depois retornamos a essa casa. E aí já retornamos com a incumbência. Fomos agraciados em pastorear essa igreja. Então tem 13 anos que nós estamos aqui pastoreando. E sabe, queridos, apesar do pastor Marcos pai, depois do Júnior, eles terem feito o trabalho de excelência nesse lugar, quando nós chegamos aqui, não chegava nem perto de ser o que somos hoje. Nós tínhamos aproximadamente 180 membros listados, mas congregando mesmo era muito pouco. Tinha muito menos do que 180. Só para você entender, a primeira quinta-feira que nós estávamos aqui, nós fomos apresentados à igreja no domingo. No primeiro culto de quinta-feira, tinham aproximadamente 15 pessoas na igreja, com o Ministério de Música. Isso é importante ressaltar. Claro que não era um ministério de música tão grande como esse, mas inclusive o ministério de música eram 15 pessoas. E aí o meu marido falou, eu acho que não gostaram da gente mesmo, porque só vieram 15 pessoas no culto. E depois uma irmã amada falou, não pastor, o culto está cheio. Normalmente vem bem menos do que isso. Nós ficamos um pouco, chocados, tipo assim, por onde a gente volta? Mas o Senhor nos trouxe até aqui. Ele nos plantou nesse lugar. E Ele sabia que você estaria aqui hoje. E viu em nós algo no nosso coração que podia compartilhar com você para o seu crescimento. Então tem 13 anos que nós chegamos aqui. Eu ainda estou batendo aqui, chiando. Tem 13 anos que nós estamos aqui. E graças a Deus,
Um plantou, outro regou, e Deus tem dado crescimento ao longo desses 13 anos, não é? Então estamos num mês de comemorar e celebrar tudo isso, mas acima de tudo, queridos, eu quero comemorar e celebrar a nossa gratidão, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E aquele que começou a boa obra está nos aperfeiçoando a cada dia. Você está sendo aperfeiçoado a cada dia. Nós, como igreja local, estamos sendo aperfeiçoados a cada dia. Então, esse mês de celebração, mas também um mês de gratidão. E hoje eu creio que o Senhor quer falar aos nossos corações sobre isso, sobre essa gratidão ao Senhor. E eu quero ler o que o salmista falou no Salmo 138. E ele vai dizer o seguinte no Salmo 136, versículo 1. Ele diz o seguinte: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Olha que coisa interessante que o salmista fala. Pode deixar aqui na tela o Salmo 136, por gentileza? Ele diz: rendei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e porque o Senhor é fiel. Ele não disse que ele renderia graças ao Senhor porque Deus fez algo por ele. Ou ele não disse que ele ia render graças ao Senhor por algo que ele fez. Ele não disse que ele renderia graças ao Senhor por alguma coisa que Deus tenha feito por ele. Tá bom, voltou. Eu vou deixar aqui só de emergência. Ele disse que ele renderia graças ao Senhor pelos atributos de Deus. Ele disse: eu vou render graças ao Senhor, porque Deus é bom. Colocou na tela, não? Vou render graças ao Senhor. Estão querendo zoar o meu plantão, mas eu vou ficar firme. Tu fica firme comigo? Graças a Deus. Eu podia estar roubando, matando, em casa, no meu sofá, mas eu estou aqui. Amém. Conto com vocês da intercessão. Então, ele não disse que ele renderia graças ao Senhor porque Deus tinha dado a ele um emprego ou alguma coisa. Não, ele disse que ele renderia graças ao Senhor pelo que Deus é. Ele disse: eu vou render graças ao Senhor porque o Senhor é bom. Eu vou render graças ao Senhor porque o Senhor é fiel. Então, o salmista está nos ensinando que nós devemos render graças ao Senhor pelos atributos de Deus. Simplesmente porque Deus é. Sabe, queridos, ao longo da nossa jornada, eu tenho 27 anos de evangelho, eu tive muitos motivos para dar graças ao Senhor, para que o meu coração fosse grato todos os dias a Deus. Mas, muitas vezes, nós não temos aparentemente motivos para engrandecer o Senhor e dar graças. E aí é nesse dia que a gente tem que lembrar: eu dou graças ao Senhor porque Ele é Deus, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque as misericórdias dEle se renovam a cada manhã, porque Ele é o Deus da minha provisão. Eu dou graças ao Senhor pelo caráter dEle, pelo que Ele é. Porque sabe, queridos, se nós condicionarmos a nossa gratidão ao Senhor ao que Ele faz, sabe que isso é um comportamento de menino? Pensa comigo, eu lembro que quando os meus filhos eram pequenos e a gente ia viajar para algum lugar, nós sempre trazíamos algum brinquedo, alguma coisa, um doce, alguma coisa. E quando nós chegávamos em casa, eles ficavam alegres pelaquilo que a gente tinha trazido para eles, pelaquilo que nós iríamos dar a eles. Raramente eles olhavam para a gente, eles já ficavam na porta assim: pai, o que você trouxe? Mãe, o que você trouxe para mim? Porque eles eram meninos. E quando se é menino, a gente se importa mais com aquilo que a gente vai receber do que com a presença. Hoje eles cresceram. E agora, como diz o apóstolo Paulo, eles não têm mais um comportamento de menino. Eles já cresceram. E agora eles se alegram porque nós chegamos em casa. Ainda que a gente não traga nada. E sabe, queridos, que essa tarde o Senhor quer nos esticar, Ele quer nos elevar a um nível maior de maturidade, para que a gente aprenda a dar graças ao Senhor, não como menino que dá graça pelaquilo que recebe, mas como adultos espirituais, que você dá graça pela presença.
Amém? Então o salmista, ele nos ensina, eu vou dar graças pelo que Deus é. Ele é bom, Ele é fiel, e é por isso que eu vou dar graças. Não que você também não possa dar graças pelaquilo que você tem recebido, pelos benefícios que Deus tem dado a nós. Como o pastor Zé falou, lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, o apóstolo Paulo, ele nos ensina a dar graças. Por quê? Porque toda sorte de bênção já foi dispensada sobre a nossa vida. Bendize ao Senhor, bendizei ao Senhor. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do alto do Pai das luzes. Bendiga ao Senhor, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestes. Então, Ele já nos deu bênção. E é claro que nós podemos também ter um coração grato pelaquilo que Ele faz, pelaquilo que Ele tem derramado sobre a nossa vida. Só que, ainda que nada tenha se manifestado ainda, existem bênçãos que já foram liberadas, mas pode ser que ela ainda não tenha se manifestado. Ainda que não tenha se manifestado, nós vamos dar graças, porque Deus é Deus. Amém? E nós temos alguns exemplos aqui de... Eu quero, trazer esse ponto e contraponto de algo que está lá em Romanos, no capítulo 1. Abre comigo, por gentileza. Romanos, capítulo 1. A partir do versículo 18, o apóstolo Paulo vai escrever o seguinte, Romanos capítulo 1, você achou? Ele diz o seguinte, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Sabe, queridos, a Bíblia vai dizer aqui nessa passagem que os atributos invisíveis de Deus, eles estão liberados para toda a humanidade. E ele diz, está aí, o caráter de Deus, ele está sendo manifesto nas obras da sua criação. Todo mundo está mostrando que existe um Deus. E pelaquilo que nós vemos, nós entendemos que Deus é bom. Porque os atributos de Deus são conhecidos. Estão aí para todo mundo ver. Sabe, queridos, quando nós olhamos para o sol, para a lua, para as estrelas, para o mar, para os animais, para as plantas, para as flores... Quando nós olhamos até para o ser humano, no início da sua criação, nós estamos vendo a grandeza de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. A Bíblia diz que, independente de quem está debaixo do sol, Ele dá as estações no tempo certo. Ele dá a chuva no tempo certo, que o sol está brilhando para justos e injustos. Refletindo a bondade de Deus, o caráter de Deus. E por isso, queridos, nós temos motivos para dar graças a Ele. Porque nós reconhecemos a divindade dEle. Nós estamos reconhecendo que existe um Deus e que Ele é bom. Nós estamos olhando para esse Deus que é bom pelas obras que Ele fez. Nós reconhecemos o seu caráter. Então, por si só, quando nós olhamos para o mundo, nós entendemos, há um Deus criador, e esse Deus é bom, Ele tudo fez para nós, e para o nosso desfrute. Amém, queridos? Quem gosta de comer fruta? Já pensou que esse Deus tão maravilhoso, Ele fez as frutas, colocou os aromas, as cores, o sabor, só para a gente deleitar? Só para a gente desfrutar? Ainda colocou vitaminas, colocou propriedades que nos fazem ficar melhores na nossa saúde. Amado, a gente tem muito motivo para agradecer a Deus. É porque o mundo está o tempo todo dizendo para a gente que a gente poderia ter o que a gente não tem. Mas sabe que quando a gente está olhando para aquilo que a gente poderia ter e não tem, a gente está deixando de dar graças pelaquilo que a gente tem.
Sabe que foi isso que aconteceu no Éden? Pensa comigo, o homem tinha tudo no Éden. Deus fez todas as coisas para o homem e colocou o homem naquele jardim. Como meu marido gosta de dizer, ele preparou todo o enxoval e colocou o homem lá dentro. Não tinha falta de coisa alguma, ele podia comer de tudo. Ele estava ali com tudo do bem e do melhor. Porque Éden é lugar de prazer, é lugar de satisfação, é lugar de benefício. E o homem estava nesse lugar de benefício. Então ele tinha tudo o que ele precisava. Mas ele abriu mão daquilo que ele tinha por aquilo que ele não tinha. E porque ele desejou aquilo que ele não tinha, ele perdeu tudo o que ele tinha. Não foi assim? Ele não comeu da fruta porque ele tinha fome. Porque a Bíblia diz que ele estava suprido em tudo. A Bíblia diz que ele tinha tudo. Ele poderia comer de tudo. Ele comeu da fruta porque ele decidiu ter algo que ele não tinha. O quê? O ser igual a Deus. Porque era isso que Lúcifer fez. Foi isso que Lúcifer fez. E isso que ele tenta a humanidade. Ei, queridos, ele tenta a humanidade até hoje. Não é? Ele tenta a humanidade até hoje. Para que a gente abra mão do que a gente tenha, desejando aquilo que a gente não tem. Ei, mas vamos aprender a ser gratos por aquilo que a gente tem. Amém? Para a gente não cair nesse erro que Adão caiu. De perder aquilo que tem, porque está olhando para aquilo que não tem. Amém? Oh, glória! Quero fazer você pensar essa tarde sobre isso. É uma tarde de reflexão. E aí, queridos, para falar sobre essa gratidão, eu quero pontuar duas situações, dois personagens bíblicos que são importantes demais na nossa jornada e nesse assunto que nós queremos falar hoje. Um deles é Maria. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em João, no capítulo 12. Eu gosto bastante dessa passagem. Eu costumo dizer que essa passagem dá uma conferência, e dá mesmo. Todas as vezes que eu leio essa passagem, eu fico pensando o que eu poderia pregar sobre ela. João, no capítulo 12, você achou? Posso ler com você? Você está animado? Eu também, eu fico animada, queridos, porque eu tenho tudo. Eu tenho tudo que eu preciso, porque eu tenho o Senhor, e Ele é a fonte de tudo. Amém? Nós temos tudo que precisamos, nós temos a fonte, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? João, no capítulo 12, você achou? Podemos ler? Diz o seguinte, a história de Maria. Maria prepara, Jesus está naquele lugar chamado Betânia, e diz o seguinte, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vende este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Essa passagem ela é muito rica e a gente pode focar em várias coisas, mas eu quero focar aqui na gratidão de Maria. Sabe, queridos, Maria teve o seu irmão morto, Lázaro, e Jesus foi até ele e o ressuscitou. Então é claro que Maria tinha um grande motivo para estar grata ao Senhor. Ela estava ali assentada à mesa, Jesus estava lá com Lázaro, que há alguns dias estava morto, cheirando mal, e porque Jesus liberou uma palavra, Lázaro reviveu, não só reviveu, mas estava sentado à mesa junto com Jesus, e era claro que Marta e Maria tinham motivos de sobra para agradecer ao Senhor. E Maria, no seu coração, ela estava tão grata, que a Bíblia diz que ela derrama um vaso
O vaso já era precioso, porque esse vaso era algo trabalhado, era um mármore caro, e só o vaso já era valioso. Mas dentro do vaso também tinha um unguento, que era muito valioso também, um bálsamo muito valioso. Então ela quebra aquele vaso que já era valioso, com aquele perfume que também era valioso, derrama sobre Jesus. De tanta gratidão, ela não mediu esforços para dar o seu melhor a Jesus. De toda a gratidão do seu coração. Sabe, queridos, talvez você não tenha um vaso de nardo puro, com um bálsamo dentro, cheiroso, precioso. Mas o que você tem que para você é precioso? O que você gostaria de apresentar ao Senhor como gratidão por coisas que o Senhor fez na sua vida? Jesus ressuscitou Lázaro e Maria tinha muita gratidão por aquilo. Mas eu quero mostrar 2 pontos importantes aqui para você. Talvez, queridos, no momento da sua gratidão, pessoas vão te criticar. Por que você está dando isso? Por que você está fazendo isso? Por que agora você só quer saber de igreja? E sabe que nós servimos por amor? Nós servimos essa igreja por gratidão. Gratidão, porque eu sei, queridos, onde eu estava quando eu encontrei Jesus. Eu estava no hospital com um relatório de meu filho morto. Foi naquele lugar que eu encontrei Jesus. Então ninguém vai querer se colocar no meu lugar para saber o meu nível de gratidão. Então toma cuidado com pessoas que querem impedir a sua manifestação de gratidão. Ei, os críticos sempre vão existir. Judas Iscariote sempre vai existir. E ele olha para aquele ato de Maria e fala, para que isso? Afinal de contas, sempre vai haver a crítica para o seu nível de gratidão. Sabe por quê? Porque ninguém conhece o teu coração. Ninguém sabe o que você passou e do que Jesus te tirou. Ninguém sabe o nível de tristeza que você vivia antes de conhecer a Cristo. Ninguém sabe o nível de falta de propósito que você tinha antes de conhecer a Cristo. Porque Cristo não te deu só a vida eterna. E quando eu digo só, eu não estou colocando no nível de qualificação. Eu estou colocando dizendo, além disso, tão precioso, Ele também deu um propósito para a sua vida. Ele também mostrou para você que tudo que você faz aqui na terra tem peso de eternidade. Que a sua vida não se limita a 80, 90 anos nessa terra. Que tem muito mais para a gente viver em Cristo. Propósito, missão, objetivo. Então, queridos, Judas sempre vão existir para criticar o seu nível de adoração. Mas olha que coisa maravilhosa, Maria não estava nem aí para os críticos. E a adoração dela mudou o ambiente. Porque a Bíblia diz que a adoração dela, a gratidão dela, encheu toda a casa. Sabe, queridos, que ambientes podem ser tocados pelo nível de gratidão que você tem no coração? Você pode entrar em casas bagunçadas, casas sem propósito, casas sem vida, casas sem bênção, mas pelo nível de gratidão que tem no teu coração, aquele ambiente pode se encher de um bom perfume. Porque você carrega o bom perfume de Cristo. E se o seu coração é um coração grato, por algo que Jesus fez na sua vida, por algo que você tem provado dele, por algo, queridos, que você pode olhar para trás e pensar assim, meu Deus, como eu era e como eu estou hoje. Como a minha família era e como a minha família está hoje. Hoje eu acordo pela manhã e eu tenho um propósito. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que eu vou entrar num transporte público, mas eu vou voltar, porque os anjos do Senhor acampam ao meu redor e eles me livram de todo mal. Numa cidade tão violenta, numa cidade de bala perdida, eu sei que eu não serei alcançado. Porque sobre a minha vida está o sangue do Cordeiro. E o anjo da morte não vai me tocar. Você tem motivos para agradecer ao Senhor. Tem motivos, queridos. Eu não estou dizendo que nós não vivemos circunstâncias. Eu estou dizendo que além das circunstâncias nós temos motivos. Mas tudo bem. Vamos dizer que você não tem motivo para agradecer ao Senhor. Talvez a porta de emprego que você queria não foi aberta. Talvez aquele seu ente querido que você orou, intercedeu por cura, infelizmente ele veio a falecer, ele veio a óbito. Talvez a sua vida não esteja tão boa assim financeiramente. Enfim, vamos supor que você não tenha motivo nenhum para agradecer ao Senhor. Eu quero também falar sobre um outro personagem chamado Abacuque. Você pode abrir lá, por gentileza?
Abacuque, por gentileza, no capítulo 3. Na verdade, eu quero ler desde o começo. Só pontuar para você algumas coisas aqui. Abacuque era um profeta e no tempo desse profeta, o povo de Deus, o povo de Israel, estava envolvido em muito pecado, muita iniquidade, muito pecado, muita falta, evidentemente, porque se havia pecado, havia a consequência do pecado, e a consequência do pecado é falta, é miséria, a consequência do pecado é doença. Então, porque havia pecado nesse lugar, havia também a consequência do pecado, e o povo estava perecendo pelo nível de iniquidade. E é claro que um profeta de Deus, diante desse cenário, para ele é morte, não é? Profeta, se levanta aquela indignação do profeta. Porque o profeta, ele não está conformado com coisa errada. O profeta é a pá que tira a sujeira de dentro do arraial. Então o profeta aqui estava querendo matar todo mundo, tirar toda a sujeira do arraial, porque o arraial estava envolvido em muito pecado. E Abacuque está nesse lugar de sofrimento. Nada estava dando certo. Nada era como de fato Abacuque tinha expectativa que fosse. E talvez você esteja aqui olhando para a sua vida e pensando, não sou como Maria, que tenho algo para agradecer ao Senhor. Eu estou mais para Abacuque, nada faz sentido. Eu fico buscando motivos para agradecer ao Senhor, mas não encontro. E aí, queridos, dentro desse contexto, Abacuque começa a fazer uma oração ao Senhor. E eu vou, por conta do tempo, não vou ler tudo, mas diz o seguinte, Abacuque no capítulo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás, porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e litígios se suscita. Porque esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Esse era o cenário que Abacuque estava vendo. É o cenário que Abacuque estava vivendo. Ele estava entristecido porque nada estava dando certo. E ele começa a orar ao Senhor e expor ao Senhor aquilo que ele estava vivendo. E o Senhor responde a Abacuque. No versículo 2, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Amém. Aleluia. Essa passagem do justo viverá pela fé aparece mais 3 vezes no Novo Testamento. Mas a primeira vez que ela aparece é em Abacuque, diante de um cenário terrível. Agora presta atenção no que aconteceu aqui. Abacuque estava clamando ao Senhor, porque nada estava dando certo ao redor dele. Tudo ia de mal a pior. E Abacuque começa a clamar ao Senhor. Olha a resposta do Senhor. Parece que não está falando lé com cré, né? Porque Abacuque pergunta. A justiça está sendo levada. A impiedade, a coisa errada, parece que abraçou a justiça de uma tal forma que tudo está dando errado. E Deus fala para ele, ei Abacuque, escreve a visão. Eu queria que o Senhor descesse fogo do céu, queimasse os caldeus, né? Porque o inimigo aqui era os caldeus. Queimasse todos os caldeus. Como é que o Senhor manda eu escrever a visão? Sabe o que Deus estava falando para Abacuque? Existe uma promessa. Existe uma promessa para o povo de Deus. E ainda que tudo ao redor não esteja dando certo, Abacuque escreve a visão da promessa. Escreve para todo mundo ver que tem uma promessa. Amém. E o Senhor diz, ela não manifestou, mas ela não tardará. Não aconteceu, mas acontecerá. Escreve essa visão, Abacuque. Para quê?
E aí Deus explica, porque o justo da sua fé viverá. Você vai ler a placa e fé vai ser gerada no seu coração. Você vai ler a visão e fé vai ser gerada no seu coração. Você vai ler a palavra, Abacuque, e fé vai ser gerada no seu coração. E sabe como é que vivem os meus? Pela fé. Oh, glória! E Abacuque escreve uma oração em forma de canto. Uma oração que você sabe muito bem como ela é. E ele começa engrandecendo ao Senhor, porque quando nós engrandecemos ao Senhor, queridos, fé começa a entrar no nosso coração. Porque nós começamos a lembrar da grandeza do nosso Deus. Começamos a lembrar o que eu li para você lá em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18. A grandeza de Deus, os atributos de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. Quando eu começo a engrandecer quem Deus é, os meus problemas ficam muito pequenos. E é isso que Abacuque fala, e Abacuque começa a fazer essa oração belíssima, e no versículo 17 ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu sou um homem de fé. Todavia eu sou uma mulher de fé. Todavia eu agarro a visão. Todavia eu creio na palavra. Todavia não aconteceu, mas não tardará. Todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz dos meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Oh, glória! Gratidão ao Senhor é um culto espiritual. Começa no nosso coração. E é pela fé. Porque independe se tudo vai bem ou não ao redor. Maria agradeceu porque tudo foi bem. E tudo vai bem, nós temos motivos para agradecer. Porque o mundo tudo vai mal. Mas com a gente tudo vai bem. E se não está tão bem ainda, vai ficar. Agora, em Abacuque, nada ia bem. Tudo ia mal. Nada estava funcionando. Nada estava bem ao redor dele. Mas ele decidiu lembrar que existe um Deus. E esse Deus respondeu para ele: escreve. Escreve o que eu tenho falado para você. Escreve as promessas que eu tenho para você. Escreve todas as palavras que você já recebeu. Todas as palavras que estão aqui, que já saíram da boca de Deus para você. Escreve. Por quê? Porque quando você olhar para ela, a fé vai ser gerada no seu coração. E o justo vive pela fé. Escreve. Você vai viver pela fé. E quem vive pela fé não vive pelas circunstâncias. E quem vive pela fé pode não ter gado no pasto. O curral pode estar vazio. A vinha não deu fruto. Mas eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé no Deus vivo. Eu vivo pela fé aquele que fala e o mar obedece. Eu vivo pela fé aquele que tem promessas sobre a minha vida. Não aconteceu, mas não tardará, porque eu vivo pela fé. Eu tenho motivos para agradecer ao Senhor. Abacuque, amado, naturalmente não tinha motivos para agradecer ao Senhor. Mas ele confiava no Deus que ele estava servindo. Deixa eu dizer algo para você. Gratidão move o coração de Deus. Porque quem é grato é porque está crendo. E sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu tenho um coração grato é porque eu já entendi que eu vivo pela fé. Como Deus fala para Abacuque. Depois que Deus lembra a ele: ei, Abacuque, o meu justo vive pela fé. Aí Abacuque: ok, é verdade. Eu vivo pela fé. Se eu vivo pela fé, ainda que eu não esteja vendo nada,
Ainda que as circunstâncias estejam se levantando, mas eu vivo pela fé. Eu creio nesse Deus que eu tenho servido até agora. Eu creio que Ele é um Deus poderoso e Ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que eu peço ou penso. Eu creio que Ele já me abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestes. Eu creio que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, aonde não há mudança nem sombra de variação. É nisso que eu creio e por isso eu sou grato. Aleluia. Queridos, quem não vive pela fé, o incrédulo, vive na murmuração. Não vai dar, não tenho, não posso, não acredito. O incrédulo vive na murmuração. O povo ficou rodeando 40 anos aquele deserto. Por quê? Porque estava na murmuração. Estava murmurando. Não tem cebola, eu quero comer cebola. Não tem melão, eu quero comer melão. Tirou a gente daquele lugar para morrer no deserto. Um povo que não usufruiu da promessa por conta de um coração ingrato, de um coração incrédulo, de um coração que murmurava. Mas ei, quem crê, quem vive pela fé, não murmura. Quem vive pela fé dá graças. Em tudo nós damos graças ao Senhor. Não pelas circunstâncias, mas porque nós cremos que Ele é um Deus maravilhoso, poderoso, que muda as circunstâncias. E se nós estamos crendo, nós vamos falar como Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira mingue, ainda que o pasto esteja vazio, ainda que isso, que aquilo outro, no entanto, eu sei o Deus que eu tenho crido. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu sei as promessas que o Senhor já liberou sobre a minha vida. Porque a Bíblia diz que onde eu tocar eu serei bem sucedido. A Bíblia diz que a paz que excede todo o entendimento habita dentro de mim. A Bíblia diz que eu sou filho e tenho uma herança. A Bíblia diz que o meu futuro é glorioso ao lado dele. A Bíblia diz que eu sou filho amado do Pai. A Bíblia diz que eu tenho saúde divina. A Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. A Bíblia diz que a casa do justo há prosperidade e riqueza. É o que a Bíblia diz, então eu vou escrever a visão. Eu vou todos os dias colocar na porta da geladeira a visão. E ainda que tenha murmuradores ao meu lado, eu vou ficar com o olho na visão. Ainda que alguém diga como Judas, para que isso? Para que você dá isso para a igreja? Para que você dá a sua vida na igreja? Para que você dá seu tempo na igreja? Para que você dá as suas finanças na igreja? Para que tudo isso? Que Deus é esse? Aí você vai dizer, é o meu Pai. É o Pai que cuida de mim. O Pai que tem planos sobre a minha vida. O Pai que quando eu ainda estava sem forma no ventre da minha mãe me chamou para algo. É o Pai que está comigo e a Bíblia garante que Ele estará comigo até a consumação dos séculos. Eu nunca estou só. E se eu nunca estou só e eu estou com Ele e Ele é a fonte, eu creio nele e não tenho falta de coisa alguma. Oh glória! Você pode ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor porque Ele é bom. Como diz o salmista, engrandeceremos ao Senhor porque Ele é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Engrandeceremos esse Deus, o Deus de toda a terra, o Deus todo-poderoso, que a Bíblia diz que fez e sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Esse Deus criador, esse Deus que estava desde o início, esse Deus que é eterno, esse Deus que é bom, que é longânimo, que é fiel, esse Deus que é amor, esse Deus que é um Criador perfeito e que fez todas as coisas para que a humanidade se deleite nele. Esse Deus que não esconde a sua face, mas que revela a sua face através de Jesus Cristo. Esse Deus que revela a sua bondade através de Jesus Cristo. Esse Deus que revela o seu amor através de Jesus Cristo. Esse Deus que revela a sua mão milagrosa através de Jesus Cristo. Que aonde tinha falta, Jesus chegava e havia multidão
multiplicação e todos eram saciados. Aonde tinha doença, Jesus chegava e aquele que estava enfermo era curado. Aonde tinha morte, Jesus chegava e Jesus dizia: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, porque eu sou a vida eterna, eu sou o pão da vida, eu sou aquele que desceu do céu. Eu era Deus e com Deus eu estava, mas eu abri mão da minha glória para ser um homem, para encarnar, viver as nossas dores, as nossas paixões, morrer pelos nossos pecados, mas a morte não pode detê-lo. Os grilhões da morte não puderam deter Jesus, porque o poder do Espírito Santo foi à região dos mortos e arrancou Jesus de lá. E hoje ele está sentado no alto e sublime trono e intercede por nós. Ei, nós temos motivo para Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele, Jesus, morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Ele, Jesus, pagou o nosso pecado para que a gente hoje tenha justiça. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ei, nós temos muito que agradecer. Você pode trazer à lembrança motivos que você tem para agradecer ao Senhor. Ou ainda como Abacuque, se você não tiver motivo algum, escreve a visão, escreve a promessa que você tem dele, prega lá na sua geladeira e viva crendo que ela vai acontecer, porque o justo da sua fé viverá. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. Tudo que tens feito. Obrigado, Pai, por tudo que vais fazer. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.